Olá, o vídeo de hoje é muito especial para mim e para todos os praticantes de Reiki, por que não dizer, né? Porque hoje, 9 de março, é comemorado o dia do falecimento do fundador do Reiki, o mestre Mikao Usui. E março também é importante porque é o aniversário do Reiki. Foi em março que ele recebeu de presente o Reiki, daqui a pouco eu conto melhor. Mas março seria o mês correto de comemoração do aniversário do Reiki. E esse março especialmente, mais especial ainda, porque faz 100 anos, né? Nós estamos comemorando o centenário do Reiki. Então, a proposta hoje é falar um pouquinho da história do fundador do Reiki, o mestre Mikao Usui, lá do Japão. Então, vamos lá. Tenho aqui meu roteirinho para não me perder. Ele nasceu em 15 de agosto de 1865 e faleceu então em 9 de março de 1926, com 60 anos, ainda 61 incompletos, né? A gente tem poucos registros, poucos documentos que falam sobre a história do mestre Usui, mas o suficiente para rebater muitas das histórias, das lendas que tinham sido contadas antes por falta de documentação, por falta de registros, né? E o que foi o fator decisivo que fez com que a história dele fosse contada de forma correta, em primeiro lugar, foi a descoberta do túmulo dele em Tóquio, na década de 90, 1990, foi descoberto o túmulo dele em Tóquio e junto do túmulo, pegado no túmulo, uma pedra de 2,5 metros de altura, 1,60 m, se não me engano, de largura, entalhado ali, escrito nessa pedra, a história dele. Essa pedra é um monumento memorial de contribuições e virtudes de Usui Sensei e foi colocada ali em fevereiro de 1927, ou seja, um ano praticamente, né, da morte dele, como uma homenagem dos mestres e dos que conviveram com ele, uma homenagem pelo seu primeiro ano de falecimento. E nessa pedra, nesse monumento, nessa lápide comemorativa, eles escreveram a história dele, do mestre Usui, e um pouco ali do começo do Reiki. Então é um documento em pedra, né, muito importante para a história do Reiki. Tá? Então, o que eu vou falar basicamente é o que está lá. Eu não vou inventar nada, porque é o documento mais fiel que existe. Tem algumas outras fontes que o mestre Hiroshi Doi usa no material, no nosso material do Gendai Reiki, mas basicamente o meu resuminho aqui, o meu roteirinho é no que está escrito na lápide. Uma coisa importante, um japonês, não, uma pessoa da minha idade, por exemplo, lá do Japão, se for lá no cemitério onde está enterrado o mestre Usui, for tentar ler essa pedra, não vai conseguir. É uma escrita mais antiga, que foi no meados dos anos do século passado, né, em 1950 e alguma coisa por aí, teve uma reforma ortográfica muito grande no Japão. E os mais jovens, então, não conseguem ler o que está escrito. Então, poucas pessoas, entre elas o Hiroshi Doi, nosso mestre do Gendai Reiki, foi uma das pessoas que conseguiram ler, traduzir para o japonês contemporâneo, para depois ter sido traduzido para o inglês e para as outras línguas ocidentais, e aí essa história percorreu o mundo. Então lá diz o seguinte, que mestre Usui nasceu na prefeitura de Gifu, que fica, eu olhei no mapa lá, é a região central do Japão, ao norte tem Tóquio, ao sul tem Osaka, então perto de Nagoya, então tá ali naquela região, no entorno de Nagoya. Ele era muito dedicado aos estudos. Quando adulto, ele viajou para a Europa, para a China, então ele teve a oportunidade de conhecer outras culturas, ele era muito estudioso. Lá nessa pedra diz que ele encontrou muitas dificuldades ao longo da vida, mas ele era persistente. E aí, não fala em detalhes, mas a gente sabe por outras fontes, então abrindo aqui meu parênteses, que lá pelos seus 50 e poucos anos de idade, ele começou a questionar o sentido da vida e fez a grande questão da vida dele, que era qual o propósito da vida. Para descobrir isso, ele se retirou da vida dele, foi para um mosteiro zen budista, ficou 3 anos lá, meditando, jejuando, com práticas, né, espirituais, meditativas muito austeras, muito rígidas, para tentar encontrar esse sentido
essa resposta para essa pergunta, qual o propósito da vida? E não encontrou. Então aí volta para o que a lápide fala. Que ele, num certo momento da vida dele, a gente sabe por outras fontes que foi em 1922, subiu então, depois de ter ficado nesse tempo no mosteiro zen budista, que ele subiu no Monte Kurama, que é uma montanha ao norte de Kyoto, tida provavelmente por eles como um local sagrado, de meditação, energeticamente forte, alguma coisa assim. Então ele subiu no Monte Kurama e foi meditar e jejuar durante algum tempo. E essa pedra lá na lápide diz então que no 21º dia, ele, depois de ter praticado muitas disciplinas espirituais em condição de extrema dificuldade, que no 21º dia ele sentiu a forte energia na cabeça e então atingiu a iluminação, que é o que eles chamam de iluminação ou satori, que é o entendimento de tudo, a compreensão de tudo, uma sensação muito forte de paz interior e de sabedoria, de serenidade, de alegria, de realização pessoal, né? Se a gente for, eu fiz aqui as contas porque eu acho interessante, né? A gente pensar que, a gente tem que, muito novo, correr atrás, tá? Óbvio, legal, que bom, quem jovem já vai atrás desse caminho espiritual, de encontrar a paz espiritual e tudo mais. Mas ele, nessa época, tinha 56 anos, então ele foi, talvez para os padrões de hoje em dia, um pouco tarde. Enfim, foi na hora que tinha que ter ido, né? E vale a pena ressaltar o seguinte, que ele não foi em busca do dom de curar através das mãos. Ele foi em busca da resposta para essa pergunta, qual o propósito da vida. Ele foi em busca do sentido, do entendimento, da compreensão, da paz, né? E ele percebeu logo depois que ele ganhou, né, como bônus o dom, a habilidade de curar através das mãos, porque ele percebeu que a energia interior dele estava em total ressonância com a energia do universo. Então ele sentiu que havia uma sincronia total entre ele, a energia dele e a energia ao redor dele, da natureza, do universo. E isso permitia então que ele fosse um transmissor dessa energia e pudesse curar as pessoas, ou que ele tocasse ao redor, pela ressonância. Isso é muito importante, essa percepção que ele teve. Um mês depois, em abril de 1922, então ele foi para Tóquio e fundou lá a associação Usui, que é chamada em japonês de Usui Reiki Ryoho Gakkai. Então, Associação de Cura do Método Usui, né, de Reiki do Método Usui. E tem um momento do texto lá que fala o seguinte: a clínica superlotava com tantas pessoas recebendo tratamento. Então, mostra que o Reiki foi ficando popular, né? Ficou mais popular ainda, por um motivo trágico, mas enfim, né? Em 1923, um ano e meio depois da fundação da clínica, né, da sede aqui da Associação Usui, teve um terremoto na região de Tóquio muito forte, atingiu 7,9 da escala Richter. E aí conta nessa pedra que o Usui Sensei ajudou muitos feridos diariamente por um bom tempo. A gente sabe também por outras fontes que não só ele, mas ele chamou os mestres, as pessoas que ele já tinha formado, que ele tinha próximo dele, foram todos lá ajudar a tratar os feridos, as pessoas que estavam pelas ruas, né, enfim. Isso também ajudou que o Reiki se popularizasse bastante, né? E isso fez com que ele recebesse convites de várias cidades do Japão, de várias regiões do Japão, para ir dar cursos, fazer treinamentos, tratamentos, enfim. Então, fez com que ele e o Reiki ficassem famosos no Japão por uma tragédia, né? Essa lápide também diz o seguinte, que o Usui Sensei era um homem sábio, gentil, sorridente, tinha um físico forte, era determinado, tolerante e cauteloso. Diz que ele possuía diversos talentos, era muito estudioso, como eu já falei, e teve acesso, por ser uma pessoa estudiosa, foi atrás de muitos conhecimentos em diversas áreas. E isso deu a ele uma base sólida para a estruturação do Reiki, do sistema que ele viria a ensinar depois, né? E ele ensinou os 5 princípios, porque ele dizia que o Reiki não era uma técnica só para curar o físico. Ele dizia que o Reiki era também um caminho para cultivar o coração, para se atingir a felicidade. Então, para isso, ele ensinou os 5 princípios,
como um caminho, uma reflexão, algo que nos desse uma reflexão diária para a gente ir lapidando o nosso espírito, melhorando a nós mesmos diariamente, continuamente, para chegar perto desse ponto de atingir a felicidade. E também fala, né, nessa lápide, na pedra lá, que ele treinou mais de 2.000 pessoas ao longo dos 22 a 26, né, 4 anos, e deixou 21 mestres. Então, eu queria muito saber fazer aqueles vídeos profissionais que enquanto eu vou falando vai aparecendo fotos, mas não sei. Então, por enquanto, a única foto que tem aqui é o mestre Usui, né, que acho que dá para vocês verem. Deixa eu mostrar. Não sei se não vai dar reflexo na luz. Deixa eu ver. Espero que assim não. Esse é o mestre Usui, que deixou esse ensinamento aí muito bonito, muito profundo para a gente. Hoje a gente expressa essa profunda gratidão a ele pelo legado dele, pela vida dele, pela dedicação dele ao Reiki, a busca dele, né? E deixou para nós de presente isso. Então é só motivo de gratidão nesse dia de hoje, especialmente 9 de março, mas ao longo desse mês que se comemora então o aniversário do Reiki, especialmente nesse ano, 100 anos da fundação do Usui Reiki Ryoho, ou seja, um método de tratamento, de aperfeiçoamento da mente, do espírito, do corpo, através da energia espiritual, do jeito que o Usui criou, do sistema dele. Esse é o Reiki que faz aniversário, tá bom? Que tenha sido proveitoso, instrutivo e até o próximo.